Este filme não prometeu nada, mas entregou tudo. Olá, olá, tudo bem com vocês? Hoje no canal vamos falar sobre o filme Barbarian, que em português ficou Noites Brutais, né? E ele está disponível lá no Star Plus. Começo sem spoiler, depois do meio para o final com spoiler, ok? Então a sinopse do filme ela é bem simples, né? Em Noites Brutais narra a história de uma jovem chamada Tess, que viaja até Detroit para uma entrevista de emprego. E ela aluga uma casa na cidade. E quando chega tarde da noite ao local, ela descobre que a casa já estava alugada para outra pessoa, um jovem chamado Keith, né? E sem ter muita saída, né? Os hotéis sem vaga e uma tempestade na cidade, Tess não vê outra saída além de passar a noite na casa alugada. Agora eu vou começar, dar uma resumida no filme. Eu vou dar uma resumida no filme e depois tem a parte com spoiler. Eu vou tentar explicar o final como eu entendi, né? Como eu entendi, né? E quanto mais achamos que o filme ele vai pelo caminho clichê, né, de sempre, ele toma um rumo totalmente diferente, né? Eu fiquei um pouco perdida. Só que isso não é ruim não, porque quanto menos você sabe, melhor vai ser, porque é um filme que te prende e você fica ansiosa para ter as respostas que você precisa, né? E como o filme tem muita improbabilidade, ficamos com algumas questões, né? Eu, por exemplo, tipo o Keith, que é interpretado pelo o ator que fez o It, a coisa, né? É o Bill Skarsgård. Por favor, perdoe a minha pronúncia, tá? E o Keith é bom ou ele é ruim? O que ele quer com a Tess, né? E também, quem aluga a mesma casa para duas pessoas diferentes, né? E quem é o dono dessa casa? E outra questão também, assim, e conforme essas questões são resolvidas durante o longa, ele acaba deixando umas pontinhas soltas, né? Umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. Aí o filme ele vai para um rumo totalmente imaginável, né? Imaginável. E é no porão da casa que os eventos acontecem e começa toda a doideira, toda a loucura do filme, né? Porque o filme é bem maluco. Ele é bem louco mesmo. E a maneira de contar a história dos personagens, ela é única desse filme, né? Porque a história central, ela está sendo contada, aí de repente, bruscamente, ela é interrompida. Aí começa a passar uma história paralela, aí volta para a história central, corta novamente, volta para a paralela. E o filme ele tenta inserir todos os personagens com uma motivação, né? O filme dá uma motivação para cada personagem, né? O começo tem muito suspense, com um pouco de romance, aí mistura com terror, né? Os sustos acontecem. E na minha opinião, o que divide Barbária de quem gostou e quem não gosta é o final. É o final do filme. Mas não podemos negar, né, que ele é um filme muito bem montado, muito bem feito, né? Agora começa uns spoilers, tá bom? Quando eu li a sinopse do filme, eu percebi assim, nossa, mais um filme, né, sobre hóspede indesejado. Mas eu vi uma combinação que me agradou muito, né? Os personagens têm uma atuação muito boa, surpreendente, né? E a atmosfera do filme
Ela é feita para deixar situações imprevisíveis. Muita cena tensa, né? No começo você pensa que o Keith é o grande vilão. Daí descobre que o grande mal, na verdade, ele está no porão da casa. E a Tess, ela encontra essa passagem que existe no porão. Ela até tenta investigar, mas o Keith acaba chegando. E ele que resolve descer para tentar investigar. Ótima ideia ele teve, parabéns, né? Aí o que acontece? Aí surge o quê? Uma personagem que estava o tempo todo no porão, que no filme é chamada de mãe. Uma criatura. E quando eu a vi assim pela primeira vez, me lembrou muito as criaturas feias lá do Pânico na Floresta. Me lembrou muito. Me lembrou muito, muito mesmo. O jeito do cabelo, eu achei muito bem parecida. E a criatura, a mãe, ela acaba matando o Keith. Ela acaba matando ele. E eu confesso que até quando ele morreu, eu achava que... eu não tava colocando muita fé nesse personagem, não. Eu achava que ele era do mal. Aí quando ele morreu, eu pensei, caramba, ele era bom mesmo, hein? Caramba, que coisa, hein? E a cena da morte dele é muito bem feita. Ela tem muito gore, é muito bem filmada. Aí corta e já começa a introdução de um outro personagem, o AJ, que é acusado de estupro. Aí ele acaba perdendo dinheiro, ele acaba perdendo contrato, essas coisas. Aí sem muita saída, ele acaba vendendo alguns imóveis, algumas propriedades. E uma delas é a casa central desse filme. Aí ele resolve ir até a casa para poder ver como estão as coisas, tirar as medidas. Aí ele desce até o porão, né? Aí ele começa a tirar a medida da passagem secreta, sem medo nenhum. Ele vai lá se enfiando no escuro e tirando medida. Só que aí a mãe começa a puxar a trena. Aí você percebe na cena que realmente você vê o medo estampado na cara dele. Aí ele se encontra com a Tess nesses túneis que tem embaixo da casa. E ela conta pra ele que a mãe cuida das vítimas como se fossem filhos dela. E a criatura tenta até dar de mamar pro AJ. Só que ele acaba recusando. Aí a mãe fica loucona, chateadona, quer matar todo mundo. Aí eles conseguem fugir, o AJ e a Tess. Aí na hora da fuga, ele acaba dando um tiro na Tess. Olha só que legal. E os dois conseguem fugir e vão para um lugar alto. Aí chega lá em cima, o cretino, ele joga a Tess, achando que vai se livrar, né? Que vai se livrar da criatura, tudo. Só que a mãe acaba matando ele. E aí ela vai ao encontro da Tess, que não morreu. Ela caiu de uma altura lá, foi jogada, mas ela não morreu. Aí é quando ela mata a mãe. Dá um tiro na cabeça dela, né? E o filme basicamente acaba aí, né? E eu acho que foi algumas pontinhas soltas, igual eu já tinha mencionado, né? E isso talvez seja um gancho para uma sequência, né? De repente eles não quiserem explicar algumas coisas, para quem sabe, né? Devido ao sucesso, fazer sucesso, ter uma sequência, né? Por exemplo, quando mostra o passado, onde vemos o velho Jack, que é o dono real da casa, ele fica investigando as vizinhas, né? E ele acaba sequestrando elas. E ele mantém elas todas prisioneiras dentro da passagem no porão. E elas têm filhos. E os filhos delas têm filhos. E assim continua essa... como é que eu vou dizer? E assim segue essa genealogia que ele mesmo criou. Ele acaba se matando, né? E no longa não mostra o que aconteceu com os outros monstros que existem, né? E essa conclusão não fica muito clara da história. E outra, como é que o AJ não sabe que a casa estava sendo alugada, né?
E por que existe tantos túneis abaixo da casa, né? O filme tem essas inconsistências, né? Mas é um bom filme, até. E a narrativa do filme, ele é um machismo estrutural, vamos dizer assim, né? O Frank, o ex-proprietário, ele mantinha as mulheres presas. Nenhum vizinho desconfiava. A própria mãe não gostava dos homens porque ela foi vítima, né, de um homem. Aí colocam o personagem do AJ como um abusador, estuprador. Então, para mim soa como uma mensagem de machismo, né, estrutural. Mas e aí? Vocês assistiram? Vocês vão assistir? Qual é a opinião de vocês? Beijos, beijos e até mais.